Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Essa série que eu vou completar até o número 130, dá uma parada momentaneamente porque eu vou entrar noutra série que vai ter conexão com essa. Então hoje eu vou mais ou menos falar sobre o sumário dessas 100, porque esse é o vídeo número 128, mas o sumário do que aconteceu nesses vídeos que as pessoas podem buscar. Eu comecei a chamar a atenção do princípio inteligente das plantas, que é muito importante a compreensão, porque quem está numa base eminentemente materialista, ele quer explicar a consciência, ou percepção, ou vontade, ou inteligência, ou inconsciente, como se fosse algo secreção do próprio cérebro. Mas as plantas não têm esse sistema nervoso organizado do animal e do homem. E ela normalmente tem isto. Então, na realidade, eu estou chamando a atenção que a mente, que tem pessoas que dividem mente e corpo. A mente, na realidade, é o princípio inteligente, essa dualidade de mente e de consciência. Então, a planta tem princípio inteligente e eu fui chamando a atenção nisto. Primeiro, eu chamei a atenção de algumas demonstrações das possibilidades de mostrar que a planta tem inteligência, tem percepção, tem vontade. Ela vai mostrando essa série de fenômenos que a planta possui. Chamei a atenção também mostrar que ela tem o princípio inteligente e como pode isso ser demonstrado, inclusive cientificamente, ou seja, de acordo com as evidências científicas. Eu usei muitos livros de fisiologia de vegetal para mostrar alguns exemplos. Por exemplo, eu lembro quando eu falei da formiguinha que vem para uma macieira, e a formiga, a planta, antes da formiga chegar, ela libera uma substância. Libera uma substância porque para a formiga não subir. Mas se aquela formiga for resistente a essa substância, ela libera outro tipo de substância. É como se ela percebesse a formiga antes da formiga chegar e percebesse qual é a substância que vai alterar aquela formiga, e isso é um produto de inteligência, de percepção, de associação de ideias. Até mesmo isso mostrando que isso tem, mas quem organiza isto não é do corpo físico da planta. A organização está no comando desse princípio inteligente. Então eu fui dando vários exemplos da planta, por exemplo, exemplos que estão nos livros de química vegetal, de fisiologia vegetal, no livro que está dentro do mundo aceito pelo mundo acadêmico. Então mostra, por exemplo, que uma planta, um trevo, uma lagarta, pegar ele e ele começa a fabricar substância para fugir, para ele fugir. Mas num raio de 45 metros, todas as outras plantas também começam a formar substâncias já para espantar a lagarta. Isto daí é como se tivesse comunicação, a capacidade de comunicação. A comunicação não é só no homem, no animal, na planta também possui. Então eu fui dando uma série de exemplos, mostrei um bocado de exemplos. Mostrei, inclusive, por ter princípio inteligente, as leis morais que normalmente regem os princípios inteligentes. E falei sobre a lei da destruição, do progresso, da reprodução. Fui falando de várias leis morais e em cima disso. Tudo isso você vai encontrar lá nos vídeos lá atrás, falando sobre isso. Falei que as plantas têm corpos multidimensionais. As plantas, igual o ser humano, igual o animal, igual todos os seres. E eu usei inicialmente
para o trabalho o pensamento filosófico do Espiritismo, porque eu poderia usar o pensamento filosófico do materialismo, que normalmente é usado pelos estudiosos da área, mas podia trazer o pensamento filosófico panteísta ou deísta, mas eu trouxe o pensamento filosófico espiritismo porque ele já fala nos corpos multidimensional. Então ele fala do corpo físico, no corpo perispírito e no corpo e no espírito. E nessa junção eu trouxe trabalhos do André Luiz, sobretudo Evolução em Dois Mundos, comparando com as plantas, quando ele fala que entre o corpo e o perispírito tem o corpo etérico. E eu então procurei mostrar o que é esse corpo etérico, mais ou menos a composição dele, e que já existem experiências atuais que falam a favor da existência do corpo etérico. E mostrei, inclusive, a acupuntura trazendo as compreensões dos canais mediastinos na acupuntura, os núcleos da mediastino e os nadis, que faz parte desse processo de comunicação. E trabalhos já aceitos pela ciência, como o trabalho do King Bon, que faz experiência inicialmente no coelho, depois em pessoas, injeta substâncias radioativas nos pontos de acupuntura e segue com aparelhos para ver que esses canais de mediastino existem. Então esses canais de mediastino existem junto com os nadis, que aí você já traz uma demonstração da existência do corpo etérico. Inclusive, ele mostra em trabalhos, ele tem outros mostrando, que existe esses canais de acupuntura, esses canais mediastino, é formado antes da formação do corpo, antes do embrião ser formado, forma esse, antes do processo circulatório ser formado. Ele vai chamando a atenção disso. E as plantas, normalmente tem canais. Por exemplo, uma planta vai a substância, a água e substâncias minerais, da raiz até as folhas, ela tem um canal que faz esse caminho. E tem canais que traz também material das folhas, como açúcar, vindo da direção até da raiz, tem canais também que faz esse caminho. Então, esses canais, existem os canais centrífugo, que traz a informação lá do princípio inteligente até o corpo, existem canais centrípeto, que faz as informações daqui para lá. Quem descreveu bem esses canais foi o professor Jorge Andréa, que eu procuro chamar a atenção disso nesse trabalho dele. Então, esse corpo etérico, além disso, nesse corpo etérico, eu chamei a atenção dos chamados chakras. Os chakras, que existe chakra nesse corpo etérico, como tem chakra no corpo perispiritual, como tem chakra no corpo mental. E esses chakras também é um dos caminhos que faz as informações vindo de cima para baixo e de baixo para cima. São caminhos, e esses caminhos já está mais ou menos confirmado com grandes evidências científicas. Até eu chamei a atenção que a ressonância magnética, que já é um grande avanço, mas a junção da ressonância magnética com a máquina Kirlian, daquele casal russo, não, apesar deles falar que tem efeito corona na máquina russa, ele vai mostrar as possibilidades de, daqui a pouco, os estudos de imagem, da radiologia de imagem, mostrar a existência desse corpo etérico. E é nesse corpo etérico que está, às vezes, o equilíbrio ou o desequilíbrio da própria planta, como de todos os seres. Então, eu mostrei que esse corpo etérico é como se nós estivéssemos aqui o corpo na terceira dimensão e indo na quarta dimensão. É como se fosse uma junção da quarta dimensão com essa terceira dimensão. É como se, indo na direção lá do perispírito, esse corpo multidimensional, o perispírito, ele estivesse
no espaço-tempo negativo. Porque eu peguei vários cientistas que vai mostrando a existência desses corpos. Cientista Dr. Burt, o estudo eletromagnético, campo morfogênico do Sidrate, tem vários que vão trabalhando sobre essas possibilidades. Eu mostrei isso em vídeo que vai fazendo. Agora, depois do corpo etérico, tem o corpo perispiritual, que alguns chamam isso de corpo astral. Esse corpo astral, dos vídeos que eu mostrei, chamei a atenção, que é muito riquíssimo, que foi o do Dr. Tilly, William Tilly, que chama Tilly, eu chamo Tilly para portuguesar, é um professor de Stanford, professor de engenharia, de materiais, ele é professor de matemática, e ele faz um trabalho que eu considero de grande importância. Ele faz um trabalho matemático mostrando matematicamente a existência do corpo astral, que seria a existência do perispírito. Como ele mostra isto, normalmente na ciência se trabalha isto. Muitas vezes você mostra matematicamente um enunciado e depois é que na prática os fatos vão trabalhando. Então ele já mostrou que matematicamente o corpo astral, isso um objeto, porque é assim que se trabalha a física, a ciência, a química, você mostra, tem elétron, depois alguém vai e demonstra que existe, matematicamente já mostrou que o elétron tem carga negativa, depois você mostra que tem, que o elétron tem massa, você mostra, depois que você vê a massa quanto tem, é assim que eles vão ampliando, a ciência vai crescendo. Então essa experiência do corpo, demonstração matemática da existência do perispírito, do corpo astral do Dr. William Tilly, é muito importante, porque isso, futuramente, eles vão demonstrar também a existência do corpo mental e assim por diante. Mas esse trabalho eu mostrei algumas imagens querendo dizer, formar uma imagem do corpo, que a gente tem uma imagem do átomo aqui, que é as que usado atualmente, mas eu tentei mostrar uma imagem do átomo lá no perispírito. Eu tentei mostrar isso, criei uma imagem mostrando. Lógico, isso daí precisa tempo para poder ser demonstrado. E então esse perispírito é como se estivesse na quarta dimensão. Então o estudo do perispírito tem material que já dá, esse de Tilly mesmo chamando a atenção, mas muitas dessas são evidências que é mostrada pelo estudo espiritual, esotérico, que vai mostrando a existência disso. Tem muita coisa que pode já até intuitivamente você chamar a atenção. Então o corpo perispiritual é de um detalhes imenso, que a planta também tem o perispírito. Mas nesse estudo de corpo multidimensional, tem o corpo mental que vai dar origem ao corpo perispiritual e o duplo etéreo e o corpo físico. Esse corpo mental é formado quando se une o princípio espiritual e o princípio material. Sobre esse corpo mental, as informações que nós temos são informações esotérica, informações da mediunidade, mas informações de muita consistência, de muita ressonância com o pensamento dominante hoje. Depois desse trabalho, que eu também chamei a atenção, eu mostrei lá o princípio inteligente se unindo com o princípio material. E esse princípio inteligente, eu peguei trabalho do Jorge Andréa, mostrando o princípio inteligente, formando o inconsciente puro, que vai juntar com o princípio material para começar o desenvolvimento. E esse inconsciente puro formando o inconsciente passado e formando o inconsciente atual, que vai dar origem ao psiquismo, e mostrei que as plantas têm psiquismo. Nessa série de vídeos eu mostrei isso. Então esse inconsciente passado seria o que alguns esotéricos chamam de corpo causal, que eu preferia chamar campo causal.
e não um corpo mental. Mas mostrando que essa ligação toda vai na direção da compreensão de Deus, a ideia do que o Cristo chama a atenção. Então eu fui mostrando esses corpos e fui apresentando alguns trabalhos. O trabalho do Hernani falando sobre magnetismo, como é que isso acontece, como é que a corrente elétrica passa, porque toda célula é uma corrente elétrica, ela passa a corrente elétrica, e se tem corrente elétrica tem campo magnético, eu fui mostrando isso. Mas também mostrei os cristais que é usado na ciência hoje para fazer relógio, laptop e assim por diante, mas também os cristais, que todas as células têm cristais nas membranas das células, e muitas vezes os cristais, as informações é passada por ressonância por cristais. A glândula pineal, que no animal já é organizada, no homem mais organizada ainda, na planta não tem, mas ela tem ressonância da glândula pineal para fazer isto. Mas isso eu falei lá nas plantas, nesses trabalhos que passou. Mas eu estou só chamando a atenção que houve sumário isso do estudo dos cristais, do estudo elétrico, do estudo da luz, como é que ele passa, como é que as informações vêm de cima para baixo, como é que vem lá desde o princípio inteligente até chegar ao corpo. Tem muitos filtros que isso vai passando. Então eu fui chamando a atenção disso. E nessa outra vídeo que eu vou começar daqui a pouco, quando terminar essa série de 130 eu vou começar outra, eu vou ainda fazer ligações com isso. Então estou só querendo dizer que eu deixei esse material que está aí para as nossas reflexões. Então eu trouxe alguns argumentos, algumas evidências científicas, algumas colocações minhas, mostrando que o princípio inteligente precisa ser discutido no meio acadêmico. A turma da botânica precisa discutir isso, a turma da agronomia, que estuda fisiologia, que estuda a fitopatologia, que estuda química vegetal e física vegetal, ele vai precisar estudar esse assunto, porque esse assunto tem evidência científica muito forte de ser verdadeiro. Então eu tenho certeza que esse assunto, princípio inteligente, daqui a alguns anos será assunto corriqueiro no próprio meio acadêmico. Então eu só estou dando um sumário para vocês, e vou fazer ainda mais 2 vídeos pequenos ainda para completar essa série, mas eu só estou chamando a atenção porque já tem 127 gravados vídeos, e agora estou gravando 128. Estou chamando a atenção para alguém que quiser acompanhar, é quase como se fosse um curso, uma aula, aulas seguidas. Olha, que Deus guarde vocês, muito obrigado pela consideração, e se você quiser passar para alguém que faça reflexão sobre isto, que mais cedo ou mais tarde esse assunto virá a pauta para as grandes discussões no meio acadêmico, sobretudo na parte da botânica e do que trabalham com tudo que é vegetal. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Assim, que Deus abençoe a todos.